Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Marketing Caos. É tanta coisa que acontece nesse mundo de comunicação que eu sempre senti que faltava uma fonte realmente para a gente debater esses temas com mais seriedade. E foi assim que nasceu a ideia desse programa. As coisas foram evoluindo, eu ganhei até um prêmio, você viu? E eu sinto que a premissa do Marketing Caos sempre foi a mesma, né? A gente trazer pautas estratégicas e que pudessem realmente fazer a diferença para quem está assistindo a gente. E aí, pensando exatamente nisso, é que a gente hoje vai começar uma nova fase desse programa. A ideia é trazer um tema que muita gente, muita agência ainda trata como um detalhe, mas que na verdade é o que segura efetivamente esse prédio de qualquer negócio de pé. A gente está falando de gestão. E eu já falei e eu vou continuar repetindo todas e todas as vezes quando alguém pergunta para mim, Jefferson, quem que é a sua referência em gestão? Eu tenho nome e sobrenome para te dar, é o Rodney Ribeiro, ele é fundador da New Mind, presidente do comitê de gestão, foi lá que a gente se conheceu e desde o tempo que eu tava lá na outra agência, que eu tava lá na Nomads, eu já falava, um dia eu quero conhecer esse cara. Eu tive a oportunidade de conhecer ele participando do comitê de gestão. E quem diria que ele viria, né? Já foi convidado aqui no Marketing Caos para a gente falar de gestão. E aí foi justamente disso que a gente se aprofundou um pouco mais, a gente conversou um pouco mais sobre o tema gestão, até que ele resolveu vir roubar o meu emprego. A gente fez um acordo. A partir da próxima semana, o Rodney vai apresentar a temporada do Marketing Caos especial em gestão, né? Se eu falo que a referência em gestão é o Rodney, eu queria convidar ele para apresentar. Fiquei muito feliz quando ele topou o convite. E hoje ele está aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa transição, como que vai funcionar, mas a gente conversar um pouco mais sobre gestão, que é o objetivo dessa temporada especial, né? Primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite, aceitar esse desafio e dizer que vai ser um grande prazer a gente conversar sobre gestão hoje e nessa temporada, Sr. Rodney. É isso aí, Jefferson. Imagina, eu que agradeço. Normalmente você pede para a gente se apresentar, não preciso de apresentação nenhuma. Você já falou tudo aí, mais um pouco. Imagina, eu que agradeço não apenas as palavras que você trouxe. Fico muito feliz de talvez ser a inspiração para alguém. Às vezes a gente, no dia a dia, não percebe, né, o tamanho do impacto do, do trabalho que a gente faz, do que a gente é capaz de fazer. Ou às vezes a gente mede esse impacto somente por aquelas pessoas que estão efetivamente ali, né, atuando com a gente. E aos poucos a gente vai percebendo como isso vai reverberando, né, muito mais. Então agradeço pelas palavras e agradeço, na verdade, pelo convite. E vamos ver como que essa temporada vai funcionar. Você sabe que eu, esses dias, fui cortar meu cabelo e aí o cabeleireiro, ele tava conversando lá com outro cliente até que tava lá, e aí ele falou assim, eles estavam falando sobre dinheiro, sobre organização. Aí ele falou assim, eu aprendi lá com o tal de Jefferson que a gente precisa separar lá o nosso dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. E aí ele falou assim, assisto os vídeos dele lá todo dia. E eu falei, olha que engraçado, você não percebe que você tá impactando às vezes a pessoa, porque a pessoa não tá comentando ali tudo que você tá fazendo, mas ela tá assistindo, né? Então, às vezes, a gente não percebe efetivamente o impacto que a gente tá colocando no outro, porque esse mundo digital, ao mesmo tempo que ele aproxima um pouco mais, ele também cria essa distância porque você não sabe quem tá te vendo ou não, É né? a pessoa que visualiza o seu story, mas não curte nem interage, né? Mas Exatamente. aí não tem problema, porque aí quando você Exatamente, encontra lá na exatamente. frente, numa Aham. conversa e tal, muitas vezes vem, pô, eu vi aquele teu conteúdo, eu vi aquele teu story. É muito bacana isso. Sim. Eu queria começar então para a gente conversar nesse papo de gestão efetivamente. Eu sei que a gente já falou um pouco disso na outra vez que você teve aqui, mas eu queria até trazer esse ponto de novo sobre como que a gestão entrou efetivamente na sua vida, porque o que a gente mais vê nesse mundo de agência é publicitário, é a galera aí de comunicação que não entende de gestão, não se preocupa com isso. Quando, né, que isso virou uma preocupação real para vocês? Para você como um todo, né? Então, Jefferson, é claro, de formação ali lá no início, eu sou publicitário também. É,
assim como a gestão não fazia parte do meu pensamento, não sequer fazia parte de criar uma agência, né? Foi ali uma conjunção de fatores. A gente já teve um pouco dessa conversa também, em que ainda dentro da faculdade a gente ali nasceu o embrião da New Mind, o embrião e a própria New Mind. E aí depois, né, o resto é história. Então, assim, ali você não tinha uma disciplina para tratar disso, até tinha alguma coisa de uma forma muito sutil, mas não de uma forma mais aprofundada. Então, é só depois, quando você está lá no meio do negócio, ou no caos do negócio, que você vai percebendo que você precisa administrar aquilo realmente como uma empresa, não é um freela. E eu acho que teve uma coisa muito legal ali quando a gente fundou, que a gente nunca fundou a New Mind para fazer freelas, né? Tudo bem, eu tinha um trabalho, uma outra pessoa tinha um outro, outra tinha um outro, principalmente quando o pessoal é de arte sempre tem freela, né? Mas ali a gente falou, tá, para fundar uma empresa, para criar uma empresa, o que precisa? Ah, precisa de um CNPJ. Pô, legal. Para ter um CNPJ, quem que vai ajudar a gente nisso? Ah, precisa de um contador, vai ter que ter uma contabilidade. Aquela coisa bem básica, né? E aí, basicamente, você começa a cuidar das coisas a partir de uma planilha em Excel. O que está entrando, o que está saindo, né? A coisa bem básica é essa. A gente só vai passar a entender um pouco mais sobre rotinas administrativas, o que é um ponto de equilíbrio de verdade, né? O que é fluxo de caixa, isso aí vai vindo, né? Um pouco depois, e assim como vai chegando depois a questão da gestão de pessoas, de gestão de um time, de definir objetivos, definir estratégias. Então foi muito um aprendizado ali na prática, na marra, que a gente foi conhecendo isso e tal. Então, acho que sempre, de certa forma, foi um ponto que eu comecei a perceber como importante, mas ir em busca do conhecimento de fato, isso levou alguns anos, e aí dependeu muito de uma iniciativa minha, da gente, mais do que algum conteúdo que chegou. Tá? Eu tava conversando esses dias com o Jason da Gax, e aí uma coisa que ele tava falando, que ele, quando começou a empreender, a mesma coisa, né? Era publicitário, e aí ele falou assim, ele resolveu que queria abrir a agência, e aí ele falou que foi a irmã dele que falou com ele que... Falou assim, mas você vai abrir uma agência, você tem que entender de gestão, você tem que entender sobre um fluxo de caixa, tem que entender de pagamento, e ele falou que foi procurar o Sebrae, né? Então ele foi lá no Sebrae fazer alguns cursos. Você acha que tem ali algum caminho, né, para uma pessoa que está pensando em abrir uma empresa e ela já quer se estruturar, né? Eu não quero ser um freelancer, eu quero pensar como agência. Para ele, algum caminho que ele poderia percorrer para isso, até para ele já começar com essa visão? Isso, eu falei que eu nunca tinha pensado nisso, mas lá naquele momento, mas você falou do Sebrae, eu lembrei de uma história. Nem passava pela minha cabeça ainda o lance de criar uma agência e tal, mas eu lembro que eu estava na faculdade e ali entre um semestre e outro, né, nas férias, fiz metodista, né? Então, dentro da metodista, ia ter um curso, alguma coisa de administração, eu não me recordo muito bem, dado pelo Sebrae, no período de férias, dentro da metodista. E eu resolvi me inscrever. Por que eu resolvi me inscrever? Não faço a menor ideia. Resolvi me inscrever e fiz, era uma semana. E eu lembro que ali, o trabalho final ali daquela semana, era você montar uma barraca para vender coco na praia. E, cara, a minha barraca faliu, né? E aí eu brinco, né, que, pô, sempre falo, né, que você vai falir algumas vezes até dar certo. Falei, que bom que eu fali num negócio que não estava valendo, porque aí depois, quando foi para valer mesmo, aí deu certo. Então, assim, tive essa questão aí do Sebrae. Eu acho que o Sebrae é um ótimo caminho, não resta a menor dúvida, até porque eles dispõem de diversos cursos, do mais básico até alguma coisa mais avançada, fora que dependendo do que você vai conhecendo ali, de como eles vão te conhecendo, também é possível contar com apoios cada vez mais estruturados, entrar em trilhas de jornadas de desenvolvimento e tudo mais. Então, é muito bacana contar com esse tipo de apoio. Só que também, hoje em dia, né, eu estou falando de algo até que foi para mim lá em 2000 e alguma coisa, hoje em dia tem tanto conteúdo também disponível na internet. A única coisa que normalmente eu recomendo, porque é desse jeito que eu faço,
quando você vê um conteúdo que encaixa na tua linha de pensamento, trabalha com ele, né? Tenta esmiuçar tudo o que aquela escola, aquela consultoria, aquele pseudo-influenciador, né? Tudo o que ele está trazendo naquela visão. Só que antes você tem que ver, né? O que encaixa melhor aqui, ali. E aí, de repente, você está acompanhando talvez mais uns duas ou três pessoas no máximo que estão produzindo conteúdo que mais ou menos se assemelham com aquele caminho que você quer seguir. Por que eu estou falando isso? Porque tem tanto conteúdo, tem tanta gente, que às vezes você começa a fazer algo, começa a tentar implementar algo numa linha de pensamento, e aí daqui a pouco você começa a consumir um conteúdo que tem uma outra linha de pensamento. Toma um pouco de cuidado com isso, porque senão você fica perdido e no fim você acaba não implementando absolutamente nada. Eu tenho um exemplo, vou trazer para o meu lado financeiro, que é de você avaliar o resultado do negócio. Você pode avaliar o resultado do negócio pelo regime de competência. Então, o que é o regime de competência? É pela emissão da nota fiscal. Então, é a data do que aconteceu, é a competência do fato. E pelo regime de caixa. Então, pelo regime de caixa, a gente está avaliando quando efetivamente isso foi pago. Existe uma forma certa de se avaliar? Não, depende muito da estrutura do seu negócio e do seu objetivo. Mas os dois, eles vão trazer resultados diferentes. Então, vai muito da... Normalmente eles não batem. Não batem, não, porque e é normal, porque se eu comprei essa caneca e eu paguei ela em 12 vezes, então eu vou lançar no regime de competência o valor total dela e o pagamento vai ser parcelado. Então vai dar uma diferença. Às vezes, se eu quero saber o quanto eu tenho efetivamente de caixa, né, então eu vou analisar meu regime de caixa, mas se eu quero saber efetivamente o resultado para eu analisar dentro de um DRE, pode fazer mais sentido eu analisar por competência. Mas são caminhos diferentes, eles não vão bater, eles vão dar diferenças, mas você precisa entender o que é o ideal para você seguir, do que você quer analisar. Legal isso que você falou. Acho que, na verdade, a gente acaba vendo os dois, Uhum. né? Então, assim, até o pessoal que está acompanhando aí, não é que você vai deixar de ver ou fluxo de caixa ou competência. Só que você vai colocar suas análises mais profundas, você vai avaliar o teu resultado a partir de um ou de outro modelo. Mas provavelmente a tua planilha, o teu sistema, ele vai te entregar as duas informações. Agora, por onde você vai avaliar como está caminhando o teu negócio? Eu acho que depende muito da característica do próprio negócio. Então, assim, negócios que têm vendas recorrentes, né, quase todo dia, acontece, toda semana que seja, talvez o melhor caminho seja realmente o fluxo de caixa, aquilo que efetivamente está entrando de dinheiro ali todo dia, toda semana, todo mês. Negócios que já não têm tanto essa recorrência, a nossa área é uma delas, né? Você não vende todo dia, são projetos mais de negociações mais alongadas, de contrato de 6, 12, às vezes 24 meses. Então, a gente consegue fazer uma boa análise por competência. Só que todo dia, toda semana, todo mês, a gente está olhando o fluxo. Por quê? Porque o fluxo é o que vai dizer o que efetivamente tem de dinheiro no teu caixa. Né? Porque você pode emitir uma nota de 10 mil reais, mas parcelada em 4 vezes. Então, assim, efetivamente naquele mês vai ter 2.500. Né? Só que você já emitiu uma nota de 10 mil reais. Então, tem que tomar cuidado com isso tudo. Ainda trazendo no lado que você falou sobre metodologia diferente, e é o que você falou, é muito conteúdo em rede social e todo mundo tem certezas, né, do jeito que tem que se fazer. E aí, um exemplo interessante também poderia ser na questão de modelo de liderança, né? Então, aí tem gente que vai falar, o ideal é você ter uma liderança autocrática, que você tem que controlar. Tem gente que fala, o ideal é eu deixar isso de lado. Então, às vezes, está muito relacionado com a cultura da sua empresa, com o jeito como tanto o seu mercado, o seu time executa. O que eu queria entender, até pensando lá na construção da New Mind, você entende a sua forma de liderar e como que é isso? É a partir da equipe? É a partir do próprio líder? E também, tem mais pergunta, que é da questão do sócio, né? Se você tem um sócio que tem um jeito de liderar muito diferente do seu, como que organiza isso? A minha liderança, ela é
intencional e contextual. Ou seja, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer iniciativa que eu vou fazer, ela tem uma intenção. Assim, né? Muito clara e muito objetiva. Ou seja, eu estou fazendo isso ou que é preciso que as pessoas façam isso, por quê? E é importante que elas saibam o porquê. E contextual, porque acho que na nossa atuação enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pessoa, nós temos personas diferentes que precisam ser aplicadas em momentos diferentes, né? Até teve uma vez um episódio que aconteceu de uma pessoa aqui que estava recente ainda na agência e ela teve um contato, um dos primeiros contatos dela lá dentro é com um dos eventos trimestrais que a gente faz, chamado NM Acelera. O que é o NM Acelera? São eventos onde a gente reúne 100% do time, né? Então a gente atua hoje no modo híbrido, eu digo que é muito mais home do que office, mas aí no NM Acelera a gente reúne presencialmente 100% do time, faz realinhamento cultural, vê como que estão os objetivos, as metas, ajusta o que tem que ajustar. Normalmente, eu faço divulgação de resultados do trimestre, porque o time tem meta. Se o time tem meta, ele precisa fazer parte do resultado. E aí a gente aplica algum treinamento presencial também. E nesse evento, eu tenho uma intenção, que é uma intenção muito liderança pelo exemplo, engajar o pessoal, elevar o astral da agência lá para cima, independente do que está acontecendo efetivamente, fazer todo esse alinhamento e trazer a galera junto. E aí, na rotina ali do dia a dia, toda segunda-feira, por exemplo, nós temos nossas reuniões de atendimento, onde todo o time de atendimento alinha problemas, necessidades, questões que estão acontecendo ali que a gente precisa tomar conta. E nessa reunião, eu sou muito mais chato, vamos dizer assim. Eu não sou aquele cara motivacional, eu sou aquele cara do que está acontecendo. Ou vamos por esse caminho, tem que ir por aqui. O que você teria feito? O que você está fazendo? Aplica isso aqui ali. Você não fez isso aqui ainda? Você não resolveu? O que está faltando? Então, eu sou muito mais enérgico. E aí, gerou até numa conversa de feedback, assim, a pessoa falou, eu não entendi, você tem uma postura aqui e outra ali. Eu falei, exatamente. Né? Ali é para motivar a galera, aqui é para resolver o problema do cliente. Então, são situações diferentes, são lideranças diferentes, com intenções realmente diferentes. E aí, uma coisa que eu acho que eu mencionei aqui é realmente liderar pelo exemplo. Né? Então, assim... às vezes a gente vai falhar nisso, porque todos nós somos seres humanos em desenvolvimento, a gente vai cometer alguns deslizes, mas sempre pensar que a tua atitude, o teu comportamento vai inspirar algumas pessoas, ou vai ser referência para algumas pessoas, para o bem ou para o mal. Então, sim, a gente tem que pensar em cada passo que a gente vai dar, porque vai ter gente vendo isso. E o relacionamento com o sócio? Imagina o seu sócio que tem uma postura diferente de liderança. Você acha que para construir a cultura da empresa, os dois sócios, os três, quantos sócios tiverem, eles precisam ter o mesmo estilo de liderança? Não? Eles precisam estar alinhados sobre se o caminho que está sendo desenhado, que está sendo traçado é aquele, e vamos trabalhar para atingir esse caminho. Agora, ter o mesmo perfil, não vejo a menor necessidade disso, até porque nós lá na agência não temos esse perfil. Inclusive, assim, eu acho que não ter perfil igual, eu acho que é até recomendado. Eu estou falando isso com base nas minhas vivências, nas minhas experiências, né? Eu tenho um sócio com perfil diferente, tive outro com perfil completamente diferente do meu também. Minha esposa tem um perfil diferente do meu. Então, eu também fui aprendendo que quando a gente vai constituindo parcerias, montando equipe, a gente tem que tomar cuidado para não cometer o erro de querer pessoas que pensam exatamente igual a você. Porque todos nós temos gaps, temos falhas. Você me trouxe aqui como uma referência em gestão, mas eu sei que eu tenho diversas outras questões que eu não sou muito bom. Aliás, que talvez não seja nada bom. Então, eu preciso ter pessoas que me completem para a gente chegar naquele objetivo. Então, isso acontece na minha casa. Claro que não foi pensado assim, né? Lá no começo. Acontece na minha casa, acontece na empresa. A gente está sempre em busca de pessoas que complementam o nosso jeito de atuar, mas que estejam alinhados com aquele caminho onde a gente quer chegar. E lá vocês trabalham na liderança
do time ali, porque uma coisa que eu reparo é que nesse meio que a gente tá, você tem muito profissional, então, é o designer, que eles acabam trabalhando também por conta. Então, eles oferecem, eu sou designer, e aí sempre acaba também oferecendo um serviço de freelancer. Existe alguma ação lá pensando nisso, em desenvolver essas pessoas? Porque tem muita gente que não tem essa vontade de empreender, de seguir por conta. E aí, pensando assim, né? Existe alguma ação, seja de um plano de carreira, de desenvolvimento dessas pessoas, ou mesmo, sei lá, né? Às vezes a pessoa tem essa visão de querer abrir um negócio. Como que é que vocês lidam com isso lá? Bom, antes de mais nada, eu sei que você não fez essa pergunta, mas você mencionou sobre freelancer. A gente não trabalha com freelancer, Uhum. tá? Então, assim, todo mundo que está lá é parte do nosso time, o que não significa que as pessoas não possam fazer outros trabalhos, outros freelancers e tal. Até comentei aqui, né? Principalmente para o pessoal de arte, de criação, isso é super, super normal. Mas a gente se preocupa muito com dois tipos de desenvolvimento dentro da NewMind. Um que é o desenvolvimento técnico. Esse desenvolvimento técnico, ele vem muito das demandas do próprio time e das lideranças que estão ali atuando junto ao próprio time. Então, eu tenho lá o diretor de inovação e criação, diretores de arte, supervisor de planejamento, supervisor de atendimento. Então, essas pessoas, junto ao time, elas vão levantando necessidades que são mais técnicas, às vezes da área, ou às vezes até da agência como um todo. Aqui comigo, na gestão, eu já olho para o desenvolvimento do time como um coletivo. E muitas vezes de quais subsídios eu preciso fornecer para aquela equipe, para que eles se desenvolvam também como pessoas, né? Os drives aí como pessoas. Eu, particularmente, de uns anos para cá, passei a olhar muito isso, tanto que quando eu aplico um treinamento, ele sempre tem esse olhar, ele sempre tem esse viés, desenvolver humanos. E a outras pessoas ali do time normalmente aplicam treinamentos que são mais técnicos. E a gente desenhou, inclusive a gente modelou, a gente não chama de plano de carreira, ok? Eu admiro de verdade empresas que conseguem ter um plano de carreira. A gente não consegue ter um plano de carreira no seguinte sentido: olha, se você fizer isso e cumprir com isso, automaticamente você vem para cá, e aí você vem para cá e você vem para cá, né? Quase que uma gamificação. Não consigo, isso não é a história da NewMind. O que eu posso dizer é, historicamente, a NewMind sempre gerou oportunidades. Todas as pessoas que estão lá ou que estiveram lá, então eu falei, eu tenho um diretor de arte lá que está, sei lá, 16, 17 anos dentro da agência. Começou como estagiário, assistente e foi crescendo. Eu tenho um diretor, nosso diretor de inovação e criação, ele acho que completou 13 anos de agência. Começou como estagiário, assistente, e o que é muito curioso, ele era, né, numa estrutura meio subordinado a esses diretores, e quando ele se torna diretor de inovação e criação, ele que passa a organizar até esses outros diretores que antes, para os quais antes ele respondia. Então, assim, o que a gente modelou lá? Não um plano de carreira, mas uma perspectiva de carreira. Olhando para tudo que aconteceu, né, ao longo dos mais de 20 anos da agência, como que esse diretor chegou lá? Como que aquele supervisor chegou lá? Como que essas pessoas, como que a coisa foi acontecendo para essas pessoas? Então, a gente organizou isso tudo, aparou as arestas e montou um documento, um guia que ajuda essas pessoas a entender quais são as perspectivas que existem, quais são os cenários, como que uma determinada situação pode se apresentar para essa ou para aquela pessoa. Então, como eu disse, não responde a todas as perguntas, porque eu também não tenho resposta para todas as perguntas, mas dá um ótimo direcionamento. Eu tenho uma questão com a questão de plano de carreira. Na minha visão, eu tenho uma dificuldade, porque eu nunca vi na prática um plano de carreira efetivamente que funcione, porque acontecem muitas coisas dentro de um negócio que, sei lá, né? Por exemplo, se você pega 3 anos atrás, não existia esse impacto da inteligência artificial. Então, as coisas mudam muito rápido e eu coloco que a minha visão de um profissional é que qualquer profissional, não importa a empresa que ele
esteja, ele precisa, digamos que, ser egoísta com a carreira dele. Ele tem que construir a carreira que ele está buscando. E não, e aí é uma coisa que eu vejo de muito profissional, depende do que a empresa indica para ele. Então, por exemplo, a empresa projeta que ele vai ser um coordenador de criação. Mas às vezes não é isso que a pessoa quer. Então, só que aí ela meio que vai se moldando conforme o que a empresa está buscando para ela e não conforme o que ela está buscando. Então, eu vou fazer um treinamento porque a empresa me indicou fazer esse treinamento e não porque eu estou buscando esse treinamento. Não sei se você está me entendendo. Uhum. É uma dependência da empresa para a pessoa crescer, para a pessoa evoluir intelectualmente e não de forma ativa para ela buscar isso, entendeu? Tem diversas nuances no que você trouxe. Tem muita gente já deve ter escutado isso, né? Que imagina que você tem ali um time de, sei lá, pode ser, imagine qualquer área, mas imagina que você tenha lá um time de vendas e você tem ótimos vendedores, mas você tem um vendedor que todo mês entrega mais do que a meta, supera a meta, supera a meta, supera a meta, é super bem quisto ali por todo mundo mundo gosta dele, interage super bem, e aí você olha para ele e você fala, cara, esse aqui vai ser meu próximo gerente. E aí você promove esse vendedor a gerente. E aí, no papel de gerente, ele começa a não ter aquela performance que você esperava. E não apenas não tem essa performance, portanto, não consegue liderar e gerir aquelas pessoas, como ainda não vai conseguir mais fazer aquelas vendas e bater recorde em cima de recorde, porque ele não está mais nesse papel. Mudou ali o papel dele e a empresa, muito possivelmente, não fez exatamente isso que você falou. Não fez todo esse alinhamento, esse acompanhamento antes, de perfil. E aí, como que a gente tem feito lá para evitar que isso aconteça? Essa perspectiva de carreira, inclusive, que a gente modelou, ela também ajudou a organizar isso num modelo de carreira em Y. Tá? Então, assim, tem gente, sim, no nosso time, que é extremamente competente, faz um trabalho com maestria e que em conversa, em acompanhamento, seja comigo, seja com outras lideranças, já falou, não quero assumir um papel de ter que ser a pessoa responsável por liderar algumas pessoas, cuidar de uma área ou cuidar de algumas pessoas, porque esse é um papel importante que a gente tem nas nossas lideranças. Então, assim, o diretor de arte não é um diretor de layout, não pode ser. Né? Num passado era, ok? E na nossa área tem muito disso. Né? Eu, particularmente, questiono muito essas nomenclaturas. Às vezes o cara acabou de se formar na faculdade e por uma necessidade ali, ele já se torna um diretor de arte. Você fala, cara, você não tem, às vezes, nem 2 anos de bagagem, né? Mas isso é muito comum na nossa área. E quando você vai para um ambiente corporativo, às vezes a pessoa vai levar 10 anos ou nem vai chegar lá. Tá? Por quê? Porque um diretor precisa ter outros atributos que não seja ser apenas um ótimo diretor de layout. Então, quando a pessoa sinaliza que ela não quer isso, teve um momento que a gente falou, e o que a gente faz com essa pessoa? Ela vai ficar estagnada? Então, na carreira em Y, a gente tem a possibilidade de ir acompanhando a pessoa, né? Então, vamos olhar aqui, ir acompanhando a pessoa, a evolução dela até um certo ponto, e aí ela pode, a partir desse mapeamento, dessas conversas, ou ir para uma trilha de liderança, e aí a gente vai desenhar um programa para isso, que vai trabalhar com essas habilidades comportamentais, né? A gente tem um trabalho de coaching realmente para desenvolver isso, ou se ela realmente não quer esse caminho, ela quer se aprofundar mais tecnicamente, ela vai para o outro eixo aqui do Y. Então, aí, junto dessa pessoa, a gente vai entender aonde que ela tem habilidades, as quais ela quer se aprofundar mais, mas essas habilidades, elas também precisam responder àquilo que a gente tem de necessidade. E aí a gente vai modelando isso. Ou seja, você pode ir para um viés de liderança e pode ir para um viés muito mais técnico. Você falou que vocês construíram lá aquele manual do comportamento, ali, de como foi. A gente tem. Isso é a perspectiva de carreira, mas a gente tem também o manual de cultura New Minder. Isso que eu ia perguntar, porque eu ia falar de cultura. Essa cultura, isso que eu queria entender. Ela foi construída ao longo dos anos ou vocês definiram? Essa é a cultura que a gente quer
e a gente vai trabalhar o negócio a partir disso. Como que foi essa construção? Então, Jefferson, eu aprendi que toda empresa tem cultura. Aham. Você querendo ou não querendo. A diferença é que muitas empresas não estão nem aí para isso. Muitas empresas... e aí eu acho que nós temos um papel de mostrar o que é realmente cultura corporativa, porque tem muita gente que acha que cultura corporativa é fazer festinha de aniversário, balançar um sino de venda dentro da empresa e bater palminha, né? Tem muita gente que realmente acha que é isso. Tem muito gestor, empresário que acha que isso é uma perda de tempo. E eu até entendo. Então, nosso papel é aculturar essas pessoas também para entender qual é o papel da cultura e como que isso pode se converter em resultado. Então, assim, a cultura New Minder, ela não foi... ela não foi direcionada desde o começo, mas como eu te disse, toda empresa tem a sua cultura. A diferença é que tem gestores que vão olhar para aquilo e vão falar: eu quero ser o líder da nossa cultura. Nós temos que ter o comando da nossa cultura. E tem outros que não vão ligar para isso, e aí a cultura vai se formar pelos corredores, do jeito que cada pessoa ou que cada grupo, né, acabar formatando isso. Ou seja, vai existir, você querendo ou não querendo, vai existir. Então a diferença é que se você assume as rédeas disso, você consegue ter, né, time e resultados muito melhores e muito mais humanos. Então a nossa cultura é uma junção de dois fatores. Quando a gente sentou para pensar isso de verdade, a gente olhou para tudo aquilo que já existia, tudo aquilo que vinha das pessoas, conversou com as pessoas, teve um trabalho de psicólogo para apoiar a gente, né, no start desse projeto. E a gente escutou muito o que era New Mind e juntou o que era New Mind com aquilo que a gente queria. E encontrou um denominador comum. Então, teve muita escutativa, muita intencionalidade, como eu disse, e a gente trouxe também algumas pessoas para ajudar a gente nessa construção. E aí, quando a gente definiu todas as principais diretrizes, todo o trabalho que foi sendo feito depois contou muito com a participação de todo mundo. Então, foi uma coisa muito de contaminação e orgânica. Então, assim, quem chega hoje tem uma série de materiais, de referências, de treinamentos, fora os nossos eventos, que a gente olha muito isso, muito. Então, a pessoa rapidamente acaba sendo... acaba embarcando dentro da nossa cultura. E como a nossa cultura ela já está presente desde o processo seletivo, a gente acaba conseguindo também mapear quem tem chance, quem tem potencial para fazer parte disso e quem não está alinhado com isso. Eu vejo uma situação e eu queria entender se você acha que isso faz parte da cultura, como você falou, né? Que toda empresa tem ali a cultura dela. Um exemplo simples, tá? Eu vejo que às vezes se o dono da empresa, às vezes uma empresa menor, então o dono da empresa, ele gosta de falar com você, por exemplo, te ligando. Eu reparo que os colaboradores, eles replicam isso. Então, eles também costumam ligar. Agora, se o dono da empresa tem por hábito, assim, mandar e-mail, né? Então, ele costuma mandar e-mail. Os colaboradores também replicam isso. Você acha que faz parte do papel do líder essa característica dele para construir a cultura? E isso é uma questão de cultura ou não tem nada a ver? Qualquer sinal que acontece dentro da empresa rotineiramente, qualquer ritual, qualquer forma de fazer uma coisa, faz parte da cultura. E você está certo no seu olhar, pelo menos eu enxergo dessa forma também. Então, assim, eu acho, na verdade, que vai até além. Teve um momento ali da minha vida que eu comecei a fazer academia, né, e tudo mais. E aí eu fui percebendo que algumas pessoas dentro da equipe começaram a postar story em academia também. Claro que não era uma coisa de uma hora para outra e tal, mas você ia percebendo. Aí você, dava um like, dava uma elogiada, a pessoa falou: eu vi você fazendo e eu achei que estava na hora de eu fazer também, né? Então, sim, é aquilo que eu falei, da gente liderar pelo exemplo, né? Tem comportamentos que a gente vai ter que chega um ponto que você nem está pensando mais nele, mas que naturalmente você tem
aquele comportamento. Então, aos poucos, a pessoa também vai pegando um pouco disso, porque ela vê que é nessa forma que ela vai conseguindo se conectar. E se isso é um valor importante para mim ou para outra pessoa, muito possivelmente vai gerar uma melhor sinergia para levar aquilo para frente. Eu vou falar para você que eu entendo e eu acho que realmente você construir uma cultura de forma consciente é essencial. Só que uma coisa que eu. E aí, muito por conta dessa enxurrada de redes sociais, eu tenho visto um certo exagero no comportamento de muito empresário e até nesses processos de mentoria, em meio que justificar tudo como cultura. Então, eu vou pegar um exemplo, né, que eu vejo muito hoje em dia, que é essa questão de um espaço tóxico, a gente tem que construir um espaço tóxico, quem não quer não se adapta ao meu ambiente, porque as pessoas que estão aqui, elas têm que ter raça e tem que chegar cedo, sair tarde, e constrói esse ambiente. E aí eu fico pensando no quanto essa construção de cultura também não afeta o resultado do negócio pensando no longo prazo, né? Se dá para a gente construir uma cultura efetivamente que seja saudável para o colaborador, mas que também pense no resultado do negócio, né? Jefferson, ali nas nossas diretrizes, tem uma frase que termina, né, tendo como consequência do que a gente tem como visão e como objetivos para o nosso negócio, que é a construção de resultados reais e humanos. Então, essa preocupação, ela já está dentro das nossas diretrizes. Ou seja, você que é um cara, né, que já esteve sócio de agência, né, e você está atuando na área financeira, sabe que não dá para descolar uma coisa da outra. E, de novo, eu acho que muito no mercado vê a cultura como uma desculpa para uma série de questões e como gasto, como despesa para justificar não investimentos em uma série de outras coisas, né? E, portanto, perda de tempo e tudo mais. Ou seja, você sempre vai ter pessoas que estão fazendo algo apenas porque elas precisam de uma remuneração no fim do mês. E tá tudo certo, tá? Tem uma coisa até que eu falo muito pro nosso time, que é o seguinte, eu entendo que dificilmente uma pessoa, por mais engajada que ela seja, e infelizmente a gente tem, né? Hoje o Rodinei, ele lidera a cultura da New Mind, mas ele não é a única pessoa da cultura da New Mind. Então você pode ter uma pessoa extremamente engajada, que ela faz, agita e tudo mais, mas no fim do mês ela precisa, né, daquela remuneração, daquela troca. Então, por exemplo, a gente tem lá nossas metas de fim de ano e se a gente atingindo meta, a gente destrava bônus. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é, você não tem que fazer, ir em busca disso porque a New Mind é legal ou porque o Rodinei está falando. Eu sei que isso vai ajudar no nosso resultado, isso vai ajudar na nossa planilha e tudo mais, mas você tem que fazer por você. Tá? Isso eu acho que quase todas as minhas apresentações desses encontros trimestrais, né, faça por você. Você fazendo por você, muito provavelmente você vai ter esses resultados, né? Você vai ter um trabalho que tem suas dores, óbvio, mas vai doer menos, porque você tem um objetivo que também é seu, não é só o da empresa, também é seu. E se, no fim, esse objetivo for crescer e se desenvolver dentro da empresa, dentro da New Mind, e as oportunidades, né, o contexto for acontecendo nesse sentido, ótimo. Se não acontecer, porque, não surgiu a oportunidade, e aí você perceber que, cara, cheguei no meu teto aqui, e você tiver que sair, muito provavelmente você está saindo de lá uma pessoa melhor. Você se desenvolveu, você teve acesso a outros conhecimentos, a outra forma de atuar, e isso te levou para outro patamar. Então, assim, eu digo, é impossível a pessoa entrar na nossa equipe, fazer parte da nossa equipe e não se desenvolver, assim, né, nem que seja minimamente. Então, eu acredito muito nisso, né? O resultado, ele tem que ser real, ele tem que estar lá na última linha da planilha, mas ele também tem que propiciar equilíbrio. Tanto que isso é um ponto que, né, o equilíbrio entre o lado profissional e pessoal é um ponto que aparece sempre muito forte quando a gente aplica a pesquisa do GPTW, do Great Place to Work.
Para mim, isso que você trouxe é o que eu quis dizer, é a definição perfeita de quando eu falo que a pessoa ela precisa ser egoísta com a carreira dela. Perfeito. Porque é assim, ó, eu tenho a frase que eu odeio, é essa gente que fala salário mínimo, esforço mínimo. Assim, eu entendo, o salário é fundamental, mas se você não tá contente com o salário que você tem, beleza, eu vou me esforçar para entregar mais, para tentar buscar uma remuneração melhor, para aumentar isso. A partir do momento que a empresa ela não pode me oferecer isso, e às vezes não é nem porque a empresa não quer, às vezes ela não pode, é uma empresa pequena, ela não consegue aumentar o seu salário. Quem tem que buscar outra opção é você. Então você tem que correr atrás de outra oportunidade. Eu estou entregando mais para essa empresa e ela não é uma relação dupla. Assim como você precisa entregar resultado para a empresa também precisa entregar resultado para você, que seja remuneração, que seja em conhecimento. Se o ambiente que você está não está entregando aquilo que você está entregando, ele não está te oferecendo o que você está entregando, é você que tem que buscar outra oportunidade. E aí eu sinto que fica nessa visão de que. Por isso que eu falei da questão de depender da empresa para a empresa me oferecer as condições para eu evoluir. E É, aí a pessoa não corre atrás disso. Jefferson, igual eu te falei, a gente tem que acompanhar, acho que tem que oferecer as condições mínimas, né, para que as pessoas tenha lá o seu potencial de desenvolvimento, mas a gente não vai conseguir dar resposta para tudo e a gente depende muito, sim. Então, acho que da própria pessoa. Então, assim, se a gente observar essas pessoas que têm esse papel dentro da agência, vai muito nessa linha que você está mencionando. As oportunidades foram aparecendo. Normalmente, quando uma oportunidade começa a aparecer, às vezes você vai ter 2, 3 pessoas que vão poder atuar naquela oportunidade. Então, assim, vai se destacar a pessoa que está tendo isso não no momento, não a partir do momento que você fala, olha, vai ter essa oportunidade, mas aquela que vem entregando algo consistentemente. Tá? Eu não gosto de determinadas frases prontas, eu entendo que há sim pessoas que muitas vezes estão fazendo algo, não estão sendo reconhecidas por isso. É muito provável que isso também, que a gente também tenha nossas falhas dentro da New Mind, às vezes de não enxergar uma determinada coisa e tal. E que às vezes essa pessoa tem até uma certa dificuldade de fazer o que você falou, de ir se projetar no mercado. Tá? Mas a relação também acontece no negócio como um todo. Ou seja, se eu tenho um contrato com um cliente e eu fizer um trabalho um bom ou mediano, muito provavelmente eu vou cumprir com aquele contrato, mas na hora que aquele contrato encerrar, o cliente vai falar, pô, legal, fizemos, entregamos aqui o arroz com feijão, você entregou o básico, eu te remunerei aquilo e beleza. Aí você vai ver se você vai seguir do mesmo jeito ou se nem vai seguir por ali, né? Com a carreira da pessoa também acontece a mesma coisa, né? Então, assim, você tem um combinado quando você inicia essa parceria. Olha, o teu scope é esse, o teu job description é esse. Para isso, né, e isso a gente leva em consideração já, igual eu falei, no processo seletivo. Todo o processo seletivo que a gente faz está alinhado com o job description do que vai se esperar da pessoa. Ou seja, não é para ser uma surpresa quando ela começa e tem acesso ao job description dela. Então, assim, para esse cenário, eu estou oferecendo essa remuneração. Tá tudo certo? Porque se não tiver, né, isso a gente já pega já no processo seletivo. Eu sou contra, né, aquele tipo de situação que você fala assim, que a pessoa olha um bom currículo, alguma coisa, e a pessoa está com uma pretensão, e aí você joga uma coisa ali para baixo e fala, vamos negociar aqui, se der certo, aí a gente vê. Cara, comigo não. Se alguém tiver num processo seletivo e tiver uma pretensão maior do que eu tenho capacidade de oferecer, maior do que a margem que eu dei ali para aquela oportunidade, eu nem vou colocar ela para dentro do processo. Tá? Uma vez que eu coloquei é porque eu sei que eu tenho capacidade de resposta. Então, tá combinado? Tá combinado. Aqui é o seu escopo, aqui é o que eu vou devolver para você em função dessa entrega. Cara, se ficar ali, né, no ponto de equilíbrio disso, tá ok. Agora, não dá para você só cumprir com isso e imaginar que você vai almejar novas perspectivas. Para você ter algo mais, para a gente conseguir um cross-sell, um upsell num contrato de um cliente, a gente precisa entregar mais.
Então, da mesma forma, para uma pessoa almejar, né, voos maiores, ela precisa entregar um pouco mais do que esse combinado. Não tem jeito, gente. Sim. Foi assim que eu fiz minha carreira, é assim que eu vejo todo mundo que alcançou isso fazendo. Vão ter injustiças, vai acontecer, mas é parte do jogo. Eu tenho muita pergunta para a gente fazer ainda. Eu acho que esse tema de gestão daria para gente fazer até separar em categorias, né? Então fazer cada área para a gente organizar. Mas o que eu acho que a gente pode... Eu queria entender um pouquinho, pensando nessa temática de gestão, como que você imagina que serão esses episódios, né? O que você espera falar de gestão com as agências nesse especial de gestão? Jefferson, eu não quero falar de gestão, eu quero escutar sobre gestão, né? Aqui hoje você está dando mais uma vez uma oportunidade para eu compartilhar um pouco ali da nossa experiência, da nossa trajetória. E a partir do próximo episódio, né, que eu vou trocar o lado aqui da mesa, eu vou para o lado aqui do Jefferson, eu também vou querer escutar e aprender com as histórias de outras agências, né? Então, aliás, isso é uma coisa muito importante, né? A gente, acho que no papel de liderança, tem que sempre entender onde está batendo uma limitação sua e escutar muito outras experiências, né? Pode ser que numa dessas conversas, né, com pessoas gestoras de outras agências, exista um insight, uma potencial solução para algum problema que, de repente, até eu estou vivendo. A gente está falando muito da New Mind, claro, mas é lógico que eu sei que a gente também tem nossos gaps, nossas deficiências, e pode ser que alguém tenha, algum outro gestor tenha a solução para isso. Então, vai ser super importante para mim, quando eu tenho certeza que vai ser bem importante para a audiência do programa. E até isso que você trouxe, dessa questão dos gaps, né? Você acha que o comitê, né, participar, porque aí você tem visão do que outras agências, que outras ações essas agências estão fazendo e até a oportunidade da gente pegar os episódios para trazer isso, né? O que você sente que foi importante, né? E se teve alguma coisa, né, nesses cases que você já viu durante o período que você está aí no comitê de gestão que te ajudou a pensar em algo diferente de gestão lá na New Mind? Tem uma coisa, Jefferson, que eu adoro me incomodar. Então, às vezes você olha para... Às vezes você está numa palestra, às vezes você está numa mentoria, às vezes você está acompanhando um case de sucesso, né, de uma outra agência, e vamos deixar bem claro aqui, eu estou especificamente falando dos cases de gestão, do comitê de gestão, que o Prêmio ABC tem diversas outras categorias. Então, não estou falando aqui do trabalho da agência enquanto trabalho de publicidade, de comunicação, estou falando de gestão. E às vezes você olha para aquilo e você fala, caramba, eu preciso colocar isso. Eu preciso pensar nesse sentido aqui também. Como que eu faço? Tá? E quando você tem muita clareza da sua cultura, das suas diretrizes, da sua cultura, você vai conseguir olhar para esses outros cases, para essas outras conversas, se inspirar nele. Se ele está respondendo a uma dor que você também tem, você vai olhar para aquilo com esse olhar crítico e vai falar, cara, essa solução ela pode se encaixar para mim? Acho que pode. Mas de que jeito? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Porque aquela solução, muito provavelmente, foi modelada para a dor e para as características daquele outro negócio. Como que eu posso me inspirar nisso e modelar uma solução que vai atender aos meus objetivos? E aí é muito interessante que aí, no fim, parecem até coisas diferentes, mas claramente uma foi inspirada na outra. E eu acho fantástico esse tipo de troca. Eu não sei você, porque você também faz parte, né? Também ele falou aqui de mim, mas ele agregou muito quando entrou no comitê de gestão. Eu apenas ainda sinto que é uma área muito delicada, em que muitos gestores ou ainda não despertaram esse olhar, ou ainda têm um pouco de preocupação com expor isso, né? De repente compartilhar o case dele poxa, será que outra pessoa vai olhar isso? Será que eu estou expondo demais o meu negócio? E eu acho que não é nada disso, né? Quando você coloca um case lá, é porque você já está alguns passos à frente, você já está pensando em outra coisa. Então, tá tudo bem.
compartilhar essas histórias. Então, vamos ver, né? Eu tenho certeza que não vai ser o caso dos convidados que estarão aqui participando do programa nas próximas edições. Esses, sim, vão compartilhar tudo que vai ser bacana para mim, eu tenho certeza vai ser bacana para vocês aí. Eu tenho, até pensando, quando eu entrei, inclusive, na BCCon, ainda estava na Nomads, o meu espírito em pensar como comunidade é justamente porque você compartilhar isso, você compartilhar suas histórias, suas estratégias, a forma como você gerencia, é algo que mais tem a agregar do que o oposto. Então, às vezes você vê processos, né? Então, você compartilha um pouco o que você está fazendo, traz no que você falou. Outra pessoa, ela pode agregar mais uma visão diferente para você. Eu vou pegar um exemplo simples, tá? Faz mais ou menos um tempinho, eu tive uma cliente lá da Nomads, aí ela falou assim, Jefferson, eu queria marcar de conversar com você, a gente não tá mais trabalhando junto, mas eu falei assim, eu gostava de falar com você, vamos marcar um café? Aí eu fui lá, marquei com ela, aí tava conversando com ela sobre a Grimp, tava falando um pouquinho do que a gente faz, e ela falou, que interessante, e na época eu só fazia parte de BPO financeiro. E aí ela me deu uma sugestão, ela falou assim, sabe que tem um conhecido meu que ele oferece para as empresas a parte de, como se fosse a consultoria efetivamente. Então, pega as informações do negócio, então os resultados que teve, e aí reúne nisso e conversa sobre essa operação. É uma coisa que eu já fazia no BPO, mas digamos que além da operação, eu oferecia essa consultoria. E aí ela abriu basicamente a minha visão sobre a possibilidade de eu oferecer isso de forma separada, só com a consultoria para quem não necessita efetivamente do BPO. E isso só foi possível justamente porque eu me abri a conversar com ela e falar um pouquinho do negócio para ouvir outras visões, né? Porque às vezes uma coisa que você está operacionalizando ali no dia a dia, você não consegue enxergar. E uma visão de fora pode agregar bastante para isso. Você sabe que há algumas semanas a gente entregou a convenção de vendas de um cliente importante nosso, um cliente histórico, né? Que é o Grupo Açotubo. Quando é para elogiar, eu gosto de falar o nome, né? Então, do Grupo Açotubo. E a gente ficou meses trabalhando na convenção de vendas e tal. E aí, a convenção tinha lá um determinado objetivo para a estrutura da empresa. E lá a gente foi acompanhar. Então, eu acompanhei no sábado e uma outra pessoa, o Renato da nossa equipe, acompanhou no domingo. Então, no sábado, eu tive contato com aquele repertório que a gestão e as lideranças da Açotubo estavam transmitindo para toda a força de vendas, mais de 230 pessoas, alguma coisa assim. Ou seja, era um conteúdo que não era para mim. Eu estava lá para acompanhar o trabalho que a gente entregou, para fazer relacionamento, para estar próximo ali do nosso cliente, né? Mas aquele conteúdo que foi compartilhado me gerou uma provocação. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa provocação, mas tem uma tela em especial ali do que foi, né, uma reflexão ali, que me fez refletir também. Então, assim, com certeza é um assunto que vai aparecer em futuras reuniões de gestão nossa, né, dentro da própria agência, eu com meu sócio, com o Daniel, que é um psicólogo parceiro nosso, né, que a gente criou lá na Neomad, que a gente chama de psicogestão, né, que a cada 15 dias a gente tem... o Daniel participa das nossas reuniões de gestão para nos provocar e nos ajudar, às vezes, a entender o impacto daquilo nas pessoas ou a questão das pessoas no que a gente está fazendo. Então, é um modelo muito bacana que a gente já tem há alguns anos. Então, é uma pauta que com certeza vai surgir. Eu não sei onde ela vai levar a gente, mas ela já está anotada ali para ficar essa provocação. Legal. Bom, então, chegamos ao final do nosso episódio. Dava para ficar 2 horas. Você viu? A gente já ultrapassou aí o nosso tempo. Problema de quem vai editar depois. Exatamente. Semana que vem não estarei de volta. Semana que vem não estarei mais... Mas é só nesses especiais. Só nos especiais. Aí, ó, vocês não ficarão ele falou que ia tomar o emprego dele, eu não vou tomar o emprego dele. do convívio do senhor Rodney. A partir da semana que vem, então, ativamos aí nosso especial de gestão, episódios aí pra gente falar especificamente de gestão, trazer os cases, a gente poder compartilhar um pouco mais dessa visão. É isso, até em breve, né? Voltamos. Valeu, pessoal. Valeu.